Olá, boa noite. Começamos mais um Sociedade em Questão. Seja bem-vindo. Hoje, segunda-feira, dia 23 de junho de 2014. Você é o nosso convidado a participar do programa de hoje. Gerar significa criar, conceber, produzir, originar, formar, desenvolver, nascer. Palavras que se aplicam perfeitamente à fecundação e à gestação de um novo ser. Para adotar, também é preciso gerar dentro de si a mesma vontade. Adotar é um fato de coragem e muito amor, sem preconceito e com total responsabilidade por aquele novo ser que começa a entrar na família e passa a fazer parte dela para sempre. A decisão do casal e a adaptação da família são essenciais para que a criança nasça para todos de forma tranquila e seja bem-vinda à família. O Sociedade em Questão de hoje vai abordar justamente sobre este tema. Adoção, amor conquistado do encontro marcado entre mãe, pai e filho do coração. Mas afinal, quem pode adotar uma criança? Quais são os primeiros passos que a pessoa precisa dar para uma adoção? Quais os cuidados para não cair em uma armadilha? Esse é o debate do Sociedade em Questão de hoje. Eu te convido a participar pelo telefone 3254-1051. O Sociedade em Questão desta segunda-feira já está no ar. Voltamos com a Sociedade em Questão, que hoje vai falar sobre um tema muito importante, a adoção. E é exatamente o amor, esse sentimento que move o desejo de adotar, que dá a certeza de que aquela criança precisa de você, que dá paciência para aguardar as decisões jurídicas e promove também esse encontro que é para toda a vida. Conheça agora a história do casal Débora Orcida e Evangelista de Farias, que optou por uma decisão radical, a de adotar 2 crianças ao invés de uma. Acompanhe na reportagem. Adotar uma criança envolve decisão. É muito mais do que um ato de amor, é um ato de coragem. Há quase um ano, Evangelista e Débora vivem a expectativa de experimentar a emoção de ter nos braços os filhos do coração. Eles querem adotar não apenas uma, mas 2 crianças. Eu fico emocionada só de imaginar, mas eu acho que vai ser um dia mais feliz da minha vida, assim. É uma expectativa que eu tenho. Eu fico ensaiando o que eu vou falar, quando eu chegar no abrigo, como que eu vou fazer. Mas eu sei que, assim, eu não fico pensando, eu vou, pra uma coisa ensaiada, porque não é assim. A emoção vai tomar conta, mas eu sei que vai ser o dia mais feliz da minha vida. Devido ao conhecimento da adoção, eu pude ver realmente assim, que eu posso realizar esse sonho. Claro que a gente tem a questão da ansiedade, né? A questão da gente estar da espera. Mas assim, à medida que você vai tomando conhecimento, você vai se preparando, torna também uma espera agradável, que quando vier, com certeza vai ser muito bem acolhido, acolhida, acolhidos ou acolhidas. O casal está entre os 383 goianos que fazem parte do Cadastro Nacional da Adoção. Só em 2013, em Goiânia, 22 crianças ganharam um novo lar. Diferente da gravidez biológica, que tradicionalmente são 9 meses, a gravidez por adoção ela não tem uma data exata. Mas eu tô grávida, falo para todo mundo que estou grávida, quero fazer meu chá de fraldas ou chá de roupas, de brinquedos, enfim. Mas o meu preparativo é da mesma forma, a espera mesmo para a chegada desse filho. Mas nem todas as crianças destituídas do convívio familiar, seja por terem sido entregues pelos pais ou ainda por serem órfãs, têm a sorte de encontrar um novo lar. Em geral, o perfil mais procurado para adoção no Brasil é de meninas de 0 a 2 anos e de pele branca. E por causa dessa realidade, atualmente o número de pretendentes que estão no cadastro é bem menor do que o de crianças e adolescentes que estão aptos a serem adotados. São 30 mil cadastrados e cerca de 5.400 menores esperando uma nova família. E é exatamente sobre isso, a adoção de crianças, que não é um processo tão simples. Os adultos interessados em adotar um pequeno leva de 1 ano ou mais para viabilizar esse sonho. Sobra motivos para a demora em ter uma criança, ter um filho. É preciso que inúmeros dados dos possíveis responsáveis sejam checados e aprovados.
para entender melhor como funciona esse processo de adoção aqui no nosso país, falando especificamente do nosso estado, eu converso agora com a presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, Seção Goiás, doutora Mônica Araújo Moura, mais uma vez nos honrando com a presença aqui no Sociedade em Questão. Boa noite, doutora, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Está conosco também a presidente dos Conselhos Tutelares de Goiânia, Daniela Fernandes. Daniela, boa noite, seja bem-vinda à Sociedade em Questão. Agradeço o convite. E para enriquecer esse debate, está conosco o juiz responsável, muito agradável, né, doutor Maurício Porfírio, mais uma vez conosco aqui no Sociedade em Questão, nos honrando com a presença. Boa noite, doutor, seja bem-vindo. Boa noite, é um prazer enorme estar aqui com vocês, falar de um assunto tão palpitante, tão apaixonante, tão humano, porque nenhum outro sentimento é tão humano quanto o do amor. E falando de experiência própria, né, doutor? O senhor tem um filho aí, um filho do coração, não é isso, doutor Maurício? Sim, eu acho que esses rótulos, às vezes, podem até trazer prejuízos. Porque ser pai, ser filho, não tem uma vinculação biológica. Eu busquei escrever um livro onde eu procuro mostrar isso com fatos. E o interessante é que a gente pode fazer esse desafio aqui conosco. Caso, eventualmente, nós tenhamos sido trocados na maternidade, que diferença isso fará na nossa relação de afetividade com quem nos criou, deu afeto, amor e carinho? E mais, até o desafio de mostrar que a genética não influencia nessa relação, e eu digo à mulher que é mãe e que se imagina projetada geneticamente naquela criança, como se os tijolinhos da construção daquela criança fossem dela e do pai, lê do engano, porque ao enfrentar esse desafio, eu conversava com o Decebal, que é um polonês que adotou 10 aqui no Brasil, sendo que ele adotou aos 80 anos e tinha 16 anos de idade, um menino de Roma. Então eu conversava com ele e disse, doutor Maurício, é fácil vencer essa barreira da paternidade ou maternidade biológica. Por um simples fator, se fizer um exame de DNA em cada um de nós vamos encontrar DNA do homem de Neandertal, nós vamos encontrar DNA de negro, de branco, de europeu, de índio. Então o DNA, ele não é um tijolo que você contribui para a construção dele. O DNA é um patrimônio da espécie e não do indivíduo. Então, nós podemos perfeitamente abandonar essa ideia de que é filho porque tem gene. E quando me propus a defender essa tese, é para demonstrar que maternidade e paternidade são fenômenos psicossociais. Afeto, carinho e amor. Inclusive no mundo da psicologia, a criança que não tem um pai, ele adota uma figura masculina como tal. Não tendo uma mãe, também o faz. Agora o que nós vamos compreender é que a adoção não é um ato de caridade, não é um ato de ajuda. Adotar uma criança não é substituir aquela que você não teve, ou ter aquela que você não teve, ou ainda, não é você fazer caridade. Adotar é um ato de amor. E é fundamental que todos entendamos isso. Eu já tive casos de pessoas que queriam adotar uma criança, por quanto ela tinha um noivo que era de Porto Príncipe, e esse noivo tinha uma criança de 8 anos e só se casaria com ela se ela arrumasse uma criança aqui no Brasil para brincar com o filho dele. Então, vocês imaginam que tipo de vínculo ia gerar com essa criança? Uma adoção bem feita salva uma vida e dá razão para outras vidas. Uma adoção mal feita destrói uma vida e mais as outras que tentam construí-la. É um ato de amor e é por isso que tem tantos critérios, né, doutor Maurício? O processo de avaliação ali desses responsáveis por essa criança. Porque é preciso ter muito cuidado, a justiça é muito minuciosa nesses processos para saber exatamente, né, como que é a vida dessas pessoas que vão ser responsáveis. Sim, nós não podemos entregar uma criança para qualquer um. Você não deixa algo que lhe é caro, algo que lhe é precioso com qualquer um. E mesmo quando você o deixa com alguém, é mediante condições, você vai estabelecer as regras para que aquela coisa seja mantida, seja contida por aquela pessoa. No que mais nós poderíamos fazer com o ser humano se não estabelecermos essas regras? Porque, como disse, a adoção é movida muitas vezes por vários sentimentos e que não tem nada de nobres. E nós precisamos então ter essa percepção, porque entregar uma criança para viver numa estrutura
emocional, familiar como essa, é destruir a vida dessa criança. Então, o cuidado que se tem é com relação ao vínculo que vai se criar. Esse vínculo é um vínculo que decorre de quê? Se não for do amor, nós deveremos evitar essa adoção. Mas quando for de amor, nós vamos fazê-la rápido, porque lugar de criança é com pai, com mãe, com família. Não é nem abrigo. Abrigos são locais mortificadores, destruidores dos seres humanos. Porque nós precisamos de atender às nossas necessidades. Eu digo assim, trazendo a discussão para o mundo do direito, nós temos interesses em atender às necessidades. Quando eu demonstro meu interesse em algo, eu estou mostrando uma pretensão. Essa minha pretensão, eu preciso levá-la a cabo, levá-la a efeito, dando sustentação para ela. Então, nós precisamos compreender que a nossa existência, ela está vinculada aos demais. Nós não somos nada se não atendermos essas nossas necessidades de amar, de ser amado, de ensinar, de aprender, de ter uma relação com a deidade, com Deus, estabelecer seja qual for, mas nós precisamos disso. Porque o ser humano que não supra as suas necessidades, ele acaba tendo, assim, desvios de conduta que viram tragédias. E sendo frustrados também, não, doutor Maurício? Você tem um ditador que causou mal para a humanidade inteira, como Hitler. Ele era um jeito inteligente, ele conhecia, ele tinha conhecimentos geopolíticos, ele tinha conhecimentos científicos, era um bom estrategista, mas fundamentalmente o que faltou a ele era afeto, amor. Imaginemos uma personalidade como tal, de muitos outros, com uma inteligência privilegiada, se a gente consegue suprir as necessidades dessa pessoa de toda hora, a diferença que ela faz na existência de outros. É isso que nós precisamos perceber. Quantos seres humanos nós perdemos dos nossos abrigos porque tiramos dele a individualidade, a ideia de aconchego, de respeito, de carinho, de proteção. Porque ali nós não temos essas condições. E aí a OAB, zelosa como é por esses direitos, precisa se voltar para esse assunto. É preciso estar com um olho dentro dos nossos abrigos, saber o que está acontecendo ali. Porque a violação dos direitos humanos desses é muito mais grave que a dos grandes. Porque, no mínimo, os grandes poderão gritar, dizer, não aceitar. Mas esses são calados e não têm para quem reclamar. Então, eu vejo com bons olhos a OAB estar aqui participando, para que ela esteja mais presente dentro desses abrigos, dentro desses lugares que atendem a crianças e adolescentes. E eu posso assegurar que se viola muito mais direitos ali do que nas ruas. Viola-se muito mais direitos humanos nos abrigos do que em qualquer outro lugar. Porque nós tiramos dessas crianças o direito de serem educadas, o primeiro e mais fundamental dos direitos, que é o de ter uma família. Com certeza. E você pode participar pelo telefone 3254-1051. E, como bem disse o doutor Maurício Porfírio, vou trazer a doutora Mônica, então, para a discussão. Doutora Mônica, como que é esse trabalho, né, da OAB, da Comissão de Direitos Humanos, no acompanhamento dessas crianças que estão nesses abrigos, né, esperando aí por uma família, né, por um ato de amor. Direito humano. Exatamente, uma leve pesquisa, né, levantamos aqui alguns dados, que existe hoje cerca de 5.500 crianças em condições de serem adotadas e quase 30 mil famílias na lista aí de espera. São muitas crianças e muitas famílias. Agora, como que é o acompanhamento, doutora Mônica, da OAB, da Comissão de Direitos Humanos, nesse processo aí, né, na vida dessas crianças, nesses abrigos e também na questão do processo ali de adoção? Nós já até fizemos recentemente uma inspeção em um abrigo em Goiânia e verificamos, são crianças muito carentes. Algumas famílias reclamam um pouco dessa demora do judiciário, mas as crianças, assim, suplicam, elas pedem muito amor, são carentes mesmo. E como o doutor Maurício falou há pouco tempo, às vezes são pessoas, é um ser assim tão pequenininho, né? Alguns são bebês, outros ainda totalmente indefesos, sujeito a tudo que nós adultos, né, estipulamos e determinamos em alguns momentos. Poucos reclamam, aliás, acho que quase nenhum reclama, porque quando a gente chega, essas crianças ficam até tão fascinadas conosco que não reclamam, só agradecem. Mas, assim, já recebemos, assim, denúncias algumas vezes e por isso fizemos essas inspeções.
Mas em termos assim da adoção, fica muito mais por parte do judiciário, né? Após até mesmo o ato concluído de adoção. Após, assim, nós ainda não fizemos nenhum acompanhamento, até porque não recebemos e não fomos, assim, vamos dizer, motivados a acompanhar nenhum caso desse. Mas o que nós fizemos já foi em termos de abrigo e de verificar essas crianças, outras que foram retiradas de algum lar, né, e colocadas em abrigo mediante alguma situação de violência ou então da própria omissão dos pais. E qual que é essa realidade hoje, doutora Mônica, desses abrigos? Eles realmente estão em condições, estão dando ali uma vida digna para essas crianças que estão ali? A vida digna, eu vejo que eles tentam, mas nós não podemos dizer que realmente conseguem fazer todo esse aparato, até porque eu vejo que esse aparato vem realmente quando você estiver no seio familiar, com um pai, uma mãe, ou às vezes só o pai ou só a mãe. Mas os abrigos eles estão tentando, mas é preciso melhorar, é preciso voltar os olhos também para essas crianças, porque o nosso futuro são as crianças que nós temos que cuidar hoje. E isso interfere muito no psicológico, no social, o futuro, né? Às vezes cometem alguma coisa adolescentes ou adultos, aí quando se verificam o passado inteiro, é verificado principalmente essa falta de amor, de afeto. A questão hoje, nós não podemos deixar de mencionar a questão de rede social, internet, essa tecnologia toda, às vezes estão afastando, não só essas crianças que estão nos abrigos, mas também vamos olhar um pouco para a nossa família e começar a fazer essa verificação se realmente essa tecnologia toda está sendo muito benéfica ou às vezes com mais malefícios para a nossa vida mesmo. Quando perguntei aqui sobre a real situação, as condições desses abrigos, a nossa convidada aqui, né, a presidente dos Conselhos Tutelares de Goiânia, Daniela, balançou a cabeça e disse que não essa realidade não é tão agradável como nós imaginamos, né, Daniela? Infelizmente, não é o que, enquanto conselheiro, não é o que desejamos. Os abrigos hoje enfrentam várias dificuldades financeiras. A maioria hoje é mantida por filantropia. Nós temos um abrigo que é mantido pelo Estado, mas há uma briga porque eles querem entregar para o município, está fazendo todo o diálogo. Quando não se abre as portas para a sociedade, a gente também já tem esse medo, né? Porque se você hoje chega lá e visita, não é bem assim, você não tem esse acesso. E sem falar que é um ambiente frio, porque, querendo ou não, eles não têm a oportunidade de ser o eu, de ter a sua individualidade, de usar a sua roupa que quer, de comprar um brinco, de passar um batom. Eles não existe isso. E não tem e o desejo maior, que é o dizer mãe, pai, tio, né? Isso dentro do abrigo não se vê. Se vê assim, eles se unem mais, eles são mais carentes, sim. Mas ainda eu defendo, enquanto conselheira, que nós tínhamos um projeto em Goiânia que, infelizmente, hoje não existe mais, da família substituta, de famílias acolhedoras, né? Porque, para mim, abrigo não é o ideal. Para mim, abrigo não é o ideal. Então, nós temos vários municípios aqui do estado que não existe abrigo, mas existe essas famílias acolhedoras, porque ali, por mais que não existiria o papel do pai ou da mãe, mas existiria o papel de uma família, que o abrigo não tem essa condição de dar. Não é nem que ele não queira, ele não tem. Né? É uma tia cuidando de 20 crianças. É quase que impossível. É quase impossível. Então, me assusta quando se fala. E aí, ao mesmo tempo, vem um número assustador. Existe mais pais querendo essas crianças do que crianças para ser adotadas. Mas eu, como faço parte também do Cadastro Nacional, eu tenho uma criança... Uma mãe de coração também. E na próxima pergunta que eu ia te fazer, exatamente isso. Esse processo é bem burocrático, vamos dizer assim. Demora muito, porque você estava me contando que já tem 5 anos... Né? O seu filho já está com 6 anos e até agora esse ainda não finalizamos. Realmente é um processo burocrático. Existem várias fases que têm que ser cumpridas dentro desse processo, como visita, você tem que conversar com o psicólogo, levar uma série de documentação,
né? E vem aquela situação de convivência que hoje eu já tenho com a minha criança, né? Mas também vem a segurança porque o processo é demorado. Mas, infelizmente, o Dr. Maurício explicou muito bem isso, que o desejo ele vem mais da criança do que da mãe. Quando você coloca 30 mil pessoas para adotar, nós, às vezes, dentro dessas 30 mil pessoas, nós temos 15 mil pais não querendo uma criança, isso é uma mercadoria. Ela chega, eu quero adotar uma menina loira, de olhos azuis, se possível que pareça comigo. Ela não chega querendo um filho. Então tem que também ter todo esse critério. E aí, querendo ou não, está na mão de um juiz. Toda aquela vida por mais que às vezes eu reclamo que meu processo está demorando, eu ainda vejo assim, está na mão de um juiz a decisão do futuro todinho daquela criança. Né? Imagina, eu tenho casos, por exemplo, que me assustou muito, que foi na imprensa, de trigêmeos, foram abandonados pela mãe, foram para adoção. Quando estava concluindo o processo, essa mãe separou do marido e não quis mais essas 3 crianças. Então essas crianças foram abandonadas 2 vezes. Que trauma. Né? Então assim, imagina isso na mão do judiciário. Às vezes se essa mãe tivesse sido preparada para ser mãe, não de coração, o biológico, a gente quando não engravida, a gente não se prepara, tudo. Então tem que ter essa preparação, porque é um futuro, essa criança... Gestação, é uma gestação, não é isso, doutor Maurício? Isso, sendo adotada ou não, ela vai ter problemas como outras crianças, ela vai passar pela adolescência, ela vai ter problemas de saúde, ela vai te dar alegrias, ela vai te dar frutos, ela vai te... Só que nós ainda temos aquele estigma. Sempre que ele porque é adotado. Não, não é, porque é seu filho. E filho, dependendo de como você educa, ele vai... Eu gostaria de ressaltar alguns aspectos para o telespectador, de que o processo de adoção em si mesmo não é demorado, e o fato de existirem 30 mil pessoas querendo adotar e 5 mil a ser adotadas não pode ser imputado ao judiciário. Não faça aqui uma defesa do judiciário, mas uma constatação. Acontece que essas 30 mil pessoas querem adotar crianças brancas do sexo feminino e recém-nascidas. Como bem disse, Daniela, mercadorias, né, doutor Maurício? Não há a menor possibilidade de adotar uma criança dessa, porque não tem. Então, sobram as crianças com mais de 5 anos, que são irmãs, grupos de 3, de 4, sobram crianças de cor, sobram crianças mais velhas e que já estão fora da adoção. Agora, é preciso que a gente compreenda o seguinte, adotar não é arranjar um filho para si, é receber o filho de outro como seu, e seja de que idade for. E os cuidados que precisa ter são esses de afetividade, são as razões que as pessoas querem para adotar. Não se casam esses números de 30 mil candidatos com 5 mil disponíveis, porquanto os candidatos à adoção querem adotar crianças que não existem, e não haverá essa criança para adotar. E outra coisa que eu preciso chamar a atenção aqui, e aqui com a presença da OAB, é de dizer que nós protegemos as nossas crianças, nossos adolescentes, em razão do peculiar estágio de desenvolvimento delas. Não é em razão de saber o que faz, por isso se discute essa questão da redução da idade penal, porque já sabe o que faz. Não é por isso que nós protegemos nossas crianças, é porque elas estão no estágio peculiar de existência. É a criança e o adolescente que serão forjados os seres humanos de amanhã. Como nós forjaremos crianças, adolescentes para se formarem adultos sem violência, que sejam éticas, que tenham boas condutas, se nós não damos a elas um ambiente familiar? Como que uma sociedade pode se dizer civilizada ou estar pronta para entrar no chamado mundo desenvolvido, se não é capaz de compreender que as nossas crianças, nossos adolescentes merecem uma proteção especial? E aí veio o Estatuto para garantir isso. Sabe qual é o direito mais fundamental que é garantido para uma criança? O direito de ter uma família. O direito básico, fundamental. Sem ele, nenhum outro direito vai existir. Que muitas nem de sangue tem, né, doutor Maurício? Tem inúmeras, sem contar que nós ainda observamos as pessoas tratarem crianças como pivetes, como malandros, como moleques. São seres em formação. Eles precisam de ter um tratamento adequado a essa condição de ser em formação. E não posso tratar uma repórter que começa hoje um programa com um que já tem 30 anos de programa. Eu não posso fazer isso. Então a criança e adolescente precisa de carinho especial, de tratamento especial. Por isso, nós garantimos através do Estatuto esse direito fundamental à família. O outro direito fundamental
E para você, mãe, é o direito à creche, à pré-escola, e que a OAB precisa nos ajudar a fazer, através do judiciário, valer o direito dessas mães de ter uma creche para colocar o seu filho. Daqui a presidente do Conselho Tutelar, sabendo ela de que é direito de qualquer mãe, você, mãe, que tem uma criança, está nos ouvindo, e não conseguiu uma vaga para colocar o seu filho na creche, procure um judiciário, um advogado, porque ele vai pedir uma vaga ou que seja matriculado numa escola particular às contas do município. Então você, mãe, tem o direito de colocar sua criança numa creche. E o município vai ter que se virar para garantir isso para você. Ou no CEMEI, ou numa vaga municipal, ou vão pagar uma particular para que você possa ter o seu filho no sistema de educação. Que creche para a escola hoje não é mais sistema de assistência social, é sistema educacional. Então, mãe, por favor, não deixe o seu filho na vizinha, com outro no pai. Você tem o direito de ter uma creche para a sua criança. Procure a OAB, ela vai ajudar vocês a fazer valer esse direito junto do judiciário. O Conselho Tutelar também faz muito esse papel. Nós acompanhamos recentemente o trabalho do Conselho Tutelar, exatamente esse. A Daniela, acompanhar e fazer valer esses direitos da criança, principalmente no que se diz aí a educação. Sim, uma das atribuições do Conselho Tutelar é requisitar serviços públicos, a quais, né, semeia uma garantia de direito que está bem explícita no artigo 54. E é sim de direito. Claro que estamos enfrentando várias dificuldades, porque hoje não existe, né? Mas nós estamos tendo auxílio, a gente encaminha sim, requisita o serviço a não sendo atendido, a gente encaminha ao judiciário, né? Infelizmente, estamos tendo chuvas de mandado de segurança, viu, doutor Maurício? Bom. Mas não faz, né? Não, isso é maravilhoso, mas vagas. Quer dizer que nós estamos tendo essa chuva, mas não está saindo. Então a gente, enquanto sociedade, e é até bom estar colocando isso no seu programa, temos que nos unir e verificar. Houve promessas de construções e agora houve falando que não precisa mais construir, que houve um projeto que não precisa mais construir. Então, enquanto sociedade, a gente também tem que abrir os olhos e verificar e ficar atento ao que está acontecendo. Porque se você procura, que é um direito garantido seu, não importa se você é pobre, se você tem condições, você não tem um direito à creche, direito ao CMEI. E mesmo assim você não consegue, ainda tem que enfrentar o judiciário com mandado de segurança. E nem assim está se... Então, vamos nos unir, procurar, para que isso seja real e não simplesmente um papel. Não, vocês me permitam ser claros, esse ano tem eleição. Isso. Ótimo. É hora de você, então, votar em quem é comprometido com a política da infância e da juventude, com as creches, com a pré-escola, com a política de resgate, de atendimento à criança e adolescente. Porque quem faz a prioridade é o eleitor. Nós elegemos um prefeito em Goiânia para asfaltar, ele asfaltou. Nós elegemos um presidente da República para dar bolsa, ele deu. O dia que nós elegemos um prefeito para cuidar das crianças, um governador para cuidar das crianças e uma presidente da República para cuidar das crianças, eles vão cuidar. Agora você, eleitor, é o responsável por isso. Direitos básicos, né, doutora Mônica? Antes de irmos para o intervalo, eu gostaria que a senhora falasse. São direitos simples, que muitas vezes essas crianças são privadas desses direitos. E é salutar a gente mencionar e abrir os olhos de toda essa sociedade desses direitos, porque muitas pessoas, assim, as mães, né, que a maioria é que ficam cuidando dos filhos, não acha creche, não acha uma vaga, então já deixa até de trabalhar, por quê? Para cuidar do filho. Então, ela já está diminuindo até a renda familiar para cuidar daquela criança, e isso realmente é um direito e deve ser procurado. Pode procurar a OAB, pode procurar o judiciário na figura dos assistentes da Procuradoria da Assistência Judiciária para fazer valer esse direito. E se esses mandados não estão sendo deferidos, vamos buscar mais, verificar onde que a gente poderia estar ajudando para que realmente isso aconteça. Porque essas mães, hoje, nós estamos aí com... Alguns estão em greve, né? O município, os professores em greve, muitas crianças de 7, 8 anos estão sem escola. Então, isso a eleição é muito importante, nós verificarmos isso, assim, é de total importância e ter esse voto consciente também. Vamos nos unir exatamente para fazer valer aí esses direitos das nossas crianças. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos com mais discussão sobre a adoção. Adotar é um ato de amor ou um ato de coragem? É daqui a pouco, voltamos já já.
Voltamos com Sociedade em Questão, que hoje está falando sobre adoção. E você pode participar do nosso bate-papo pelo telefone 3254-1051. Vamos acompanhar uma matéria agora que vai nos mostrar que nos últimos anos cresceu aí no país o número de famílias que adotam crianças independentes da raça. Também são cada vez mais comum os lares onde a idade não... Vamos acompanhar a reportagem. Amor incondicional. Esse é o sentimento definido pela enfermeira Cíntia Cristina com a chegada do pequeno Rafael, de 7 anos, nome fictício do nosso personagem. Diagnosticada com infertilidade, Cíntia e o marido, Ferdinando César Batista, decidiram pela adoção. Eu acredito que, se não for para acreditar nesse amor incondicional, é melhor deixar a criança no abrigo. Não existe filho biológico, filho adotivo. Filho é filho. Ou você ama, luta por ele com todas as suas forças, ou então é melhor deixar a criança lá. De acordo com o último levantamento feito pelo Juizado da Infância e Juventude, 121 pessoas aguardam a oportunidade de adotar uma criança. Dessas, 62 não têm preferência por sexo e 55 não têm preferência por cor. O que, segundo a assistente social, confirma a mudança do perfil de adoção. Porque era sempre bebezinhos, né, crianças, meninas de cor clara. Hoje já está havendo uma mudança nesse perfil, porque graças à grande campanha de conscientização que tem sido feita pelas organizações não governamentais, através dos grupos de preparação psicossocial e jurídica, que são os cursos de preparação para a adoção. Então, através desses cursos, está havendo uma mudança de mentalidade nessas pessoas que desejam adotar. A fonoaudióloga Carla Tereza e o marido Leonardo Domingues optou pela adoção há 4 anos. Inicialmente seria um bebê. Opinião que mudou ao conhecer o projeto Adoção Tardia. Nós começamos um namoro, apadrinhamos a Lorena e foi final de ano. E foi um namoro que foi devagar, né? Porque a criança ela também tem que sentir, primeiro, tranquilidade para vir para a casa dos padrinhos, se sentir segura, né? Ela tem que querer vir para a casa dos padrinhos. E o namoro continuou, a gente foi sentindo que cada vez a gente estava mais próximos, mais ligados, que já era alguma coisa, né, determinada. E a gente perguntou para ela se ela queria ser nossa filha, né? Independente da história dela, que essa história sempre seria respeitada. A Lorena topou. A fonoaudióloga fala da importância da atitude adotiva, fundamental para o convívio familiar. A Lorena veio completar o que faltava para a gente enquanto marido e mulher. Ela, na verdade, ela nos adotou. A alegria da casa, a razão do nosso viver, sem dúvida. Realmente, quando fiz essa reportagem, me emocionei muito ao conhecer aí a pequena Lorena, né, que fez a alegria desta família, e achei muito interessante o que a mãe dela falou. Não fomos nós que adotamos a Lorena, e sim ela que nos adotou. É um papel, né, doutor Maurício, que é importante ressaltar essa questão. Na verdade, não é o pai ou a mãe, o casal que adota essa criança, é a criança que adota essa família. Com tanto amor que vem para esse lar, né, trazendo muito amor, muita alegria. E geralmente são crianças muito carentes, né, doutor Maurício? Sim, nós podemos compreender que a existência humana foi forjada dentro de um processo de adoção. A gente pode começar a dizer que Cristo foi adotado, ele não era filho de Maria e José. Nós podemos dizer Moisés foi adotado. Nós temos adoções até interplanetárias, o Super-Homem, daquele desenho em quadrinhos, também foi uma adoção interplanetária. E nós estamos cheios dessas adoções. E a gente precisa compreender que isso faz parte da nossa existência. Mas, repito, não como um fenômeno de você fazer uma caridade, mas de você receber o filho de outro como se fosse seu. E eu nem digo o filho de outro, mas de você receber uma criatura que não tem sua carga genética, mas que será seu filho para todos os efeitos. Eu posso assegurar com toda a convicção, não existe diferença entre filho
que veio da genética e filho que veio da adoção. Não há essa diferença. Isso é meramente cultural. E nós, os pais adotivos, por vezes sentimos, e dói quando a gente ouve, é seu filho adotivo? Dói, porque não existe filho adotivo. Hoje, inclusive, a nossa Constituição garante a todos os filhos, sejam eles de que ordem for, todos os direitos. Não há diferença. Porque nós já tivemos tempos, antes de 1962, se você não fosse casada e tivesse um filho, no registro de nascimento ia constar assim, filho ilegítimo, porque só seria filho legítimo aquele que fosse filho de casados. Se o filho nascesse fora do casamento, vinha escrito lá, filho adulterino. Vejam bem o quanto nossa cultura era agressiva. Essa pessoa carregaria essa carga para sempre, onde quer que fosse, no seu registro de nascimento. Nós evoluímos de tal maneira que hoje o filho não tem diferença. E nós temos que lembrar que o parentesco no Brasil, ele é 3 tipos de parentesco. Eu sou parente das pessoas de 3 maneiras. O parentesco consanguíneo, esse vindo da genética. O parentesco que vem por afinidade, que é aquele parentesco que se estabelece entre o cônjuge, entre o marido e os parentes consanguíneos da mulher, e o inverso. E temos o parentesco civil. Isso do ponto de vista jurídico. Esse parentesco, ele faz com que a gente tenha parentesco em 1º grau, 2º grau, 3º grau. E esses graus, eles são contados por geração. Por exemplo, eu sou parente do meu irmão em 2º grau, porque eu conto irmão, pai. Aí dá o meu parentesco com ele em 2º grau. E na chamada linha colateral, porque eu sou parente do meu avô também em 2º grau, mas na linha reta. Meu pai, meu avô. E eu sou parente do meu primo primeiro, chamado primo primeiro, em 4º grau. Porque eu sou parente, vou para o meu pai 1 grau, meu avô outro grau, meu tio outro grau, meu primo outro grau. E atenção, puxa saco só até aí, porque depois disso não tem mais herança não. No Brasil só se herda até o 4º grau. Então aquela história do tio, do primo distante que aparece para dar herança, não tem. Mas filho hoje é um só, seja de que categoria for. Não se consta mais do registro de nascimento se é filho natural, se é filho adotivo, de maneira alguma. Apenas filho de. Os direitos são iguais. Quero registrar aqui muitas participações da Marlene de Abadia de Goiás, que casou, não teve filhos, sempre teve vontade de ter e de adotar aí 30 crianças para cuidar. Um amor muito grande, não é isso? A participação também da Andréa, do setor Bueno, que parabeniza aí o Dr. Maurício Porfílio e que quer saber como está sendo aí a fiscalização da lei da palmada. Nós vamos responder daqui a pouco. A Luciana e o Francisco, que também quer saber como fazer, como que é o processo aí de adoção, aonde procurar, né, para saber aí mais informações aí sobre esse processo de adoção. Vamos registrar aqui uma outra participação de uma pessoa que não quis se identificar e que fez uma adoção mesmo tendo aí 2 filhos legítimos e realmente, segundo ela, é um ato de amor e que se surpreende aí a cada dia. A Lucimar, do setor Crimeia Oeste, parabeniza aí o Dr. Maurício Porfírio pelo trabalho realizado e que também, segundo ela, ele ajudou na sua adoção aí do seu filho de coração. E eu vou perguntar para você, então, Daniela, quais as principais dificuldades, né, que o Conselho Tutelar vem enfrentando hoje nesses processos de adoção? É um processo fácil? Por onde começar? Como fazer? A quem procurar aí para um processo de adoção? A primeira coisa, aquela família que deseja adotar, tem que procurar o Juizado da Infância e da Juventude, munida de documentos pessoais, a qual vai se fazer um cadastro, né? Posteriormente, ela vai fazer um curso, a qual depois vai estar participando, vai estar presente no Cadastro Nacional de Adoção. Então, às vezes, se aparecer uma criança em Fortaleza, essa família estando apta, ela tem esse direito de ter essa criança. Não necessariamente no seu próprio estado. Também, só respondendo essa mãe que quer ter filho, 30 crianças, às vezes ela não tem condições agora de ter essas 30 crianças em casa, mas em Goiânia nós temos um projeto que é chamado Anjo da Guarda, né, um projeto, né, da autoria, né, tem a honra de estar aqui ao lado do Dr. Maurício, a qual
você pode apadrinhar essa criança, né? Passar as férias com ela, né? Ou se você tem a sua profissão odontológica, você pode prestar esse serviço no abrigo, né? E assim, principalmente essas crianças que são acima de 5 anos, 6 anos, você tem a oportunidade de entender um pouquinho dessa história e levar para sua casa, acolher, que é o projeto Anjo da Guarda. Também pode estar procurando, né, o Juizado da Infância e Juventude e necessariamente, se houver dúvida ou qualquer problema, os conselhos tutelares estão à disposição de cada um para estar indo, visitando e levando até o juizado para estar sendo inserido nesses projetos. Tanto no processo de adoção, como também nos projetos sociais, que é o Anjo da Guarda que nós temos. Quero agradecer, infelizmente o nosso tempo acabou, o tempo é curto para um tema tão gostoso e tão apaixonante, né, como a adoção. Quero agradecer aqui a participação da presidente dos Conselhos Tutelares de Goiânia, Daniela da Gilca. Muito obrigada pela participação e pelas orientações. Eu que agradeço, eu só não posso deixar de dizer, não entregue o seu filho à própria sorte. Né? Nós estamos tendo vários casos de abandono. A mãe que deseja entregar o seu filho à adoção, né, só chegar, procure o conselho tutelar ou o juizado e entregue. Né? Não deixe na lata de lixo, abandone na rua. Assim, você fazendo, você responderá criminalmente. Né? Lembrando que deixando essa criança, né, no conselho tutelar ou no juizado não é crime. Não é isso, Daniela? Isso, não é crime. Você é um ato de amor. Você tem esse direito, né? É crime se você abandona na rua, se você deixa na lata de lixo. Isso sim é crime. Quero agradecer também a participação aqui do nosso convidado, o doutor, né, ex-juiz da Infância e Juventude, doutor Maurício Porfírio. Muito obrigada, doutor, pela participação mais uma vez aqui no Sociedade em Questão. Olha, eu que agradeço a oportunidade de chegar até a sua casa e de poder lhe dizer que nós temos muito a construir. E o tijolo que precisamos usar para essa construção é o do amor. Nós vamos usar o amor na hora de votar, na hora de olhar para a criança na rua, na hora de conferir a ele um presente, um carinho, um afago. Nós precisamos dar vazão a esse sentimento que só tem no ser humano. É provável que em qualquer outra espécie animal, um atropele o outro, machuque o outro e não se dê conta disso e não se sinta agredido com a agressão ao outro. Nós nos sentimos agredidos quando se agride o outro. Não seremos felizes enquanto nós tivermos crianças precisando de afago, de carinho, de respeito, de um lar. E cabe a todos nós construirmos esse mundo que nos espera, um mundo melhor e que nós precisamos acreditar nele. E eu digo uma coisa para você, as favas com aquela lenda de que o passarinho vai lá na floresta com um biquinho, carrega a aguinha para apagar o incêndio. As favas com essa lenda. Você tem que usar o seu bico para convencer o elefante a usar a tromba para apagar o incêndio. E eu quero aqui usar o meu bico para convencer você a darmos às nossas crianças, nossos adolescentes, um mundo melhor. É assim que nós construiremos um país mais justo, mais livre, mais solidário e mais democrático. Com um ato de amor, né, doutor Maurício? Muito obrigada pela participação. Quero agradecer também a participação aqui da presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Goiás, doutora Mônica Araújo Moura. Quero que a senhora ressalte aí, doutora Mônica, a OAB sempre está à disposição aí para receber qualquer pessoa que tenha aí alguma denúncia, algo, né, a pedir à OAB esse apoio aí na hora de fazer valer os direitos das crianças. Sim, estamos à disposição. A sede da OAB é no setor marista, para receber qualquer pessoa que se sinta violado em qualquer um dos seus direitos, até para uma orientação. O doutor Maurício falou muito bem, mas o amor, eu acho que ele muda o mundo, ele transforma as pessoas, e é nesse ato de amor. O ser humano tem essa capacidade imensa, tanto criança, o adulto também, para que nós não nos sintamos assim tão sozinhos, solitários, e que todo ser humano tem essa capacidade e um coração muito grande. Então, eu vou terminar com essa frase, que o amor transforma tudo e é capaz de transformar o mundo e as pessoas. Obrigada mais uma vez pela participação, doutora. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Antes de ir embora, quero registrar a participação Júnior Pinheiro, que é conselheiro de Aparecida de Goiânia, está parabenizando o programa. Muito obrigada, Júnior, pela audiência e também parabenizando o doutor Maurício Porfírio. O Maurício diz que com 14 anos fez um curso e quer saber porque não tem mais cursos profissionalizantes para as crianças. Vamos buscar essa informação, Maurício, e trazer para você aí no próximo programa. Muito obrigada aos nossos entrevistados, obrigada a você que nos acompanhou em mais esse Sociedade em Questão,
que hoje fica por aqui. Voltamos na semana que vem com novas discussões sobre o universo das relações humanas. E a nossa frase de hoje para reflexão é do dramaturgo, escritor e poeta irlandês Oscar Wilde. A melhor maneira de tornar as crianças boas é torná-las felizes. Uma ótima noite a todos. Continue aqui na Fonte TV, que possui uma programação voltada para você e a sua família. Boa noite, até segunda. Unitintas apresenta Sociedade em Questão, na Fonte TV.